E o Lula demitiu o presidente da Petrobras e as ações chegaram a cair hoje mais de 7%. Vou falar disso nesse vídeo. Também vou comentar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024 da Petrobras, falar para vocês o que eu achei dessa demissão e também no final do vídeo eu conto para vocês a nossa opinião aqui se vale ou não a pena investir em Petrobras nesse momento. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. E antes de comentar a respeito da demissão, eu quero falar um pouco dos resultados do primeiro tri, porque apesar deles terem vindo em linha com o que a gente esperava, tem duas coisas que eu acho que vale a pena pontuar aqui para vocês. Então, falando do resultado, a receita caiu 15% em relação ao ano passado, chegando a 117 bilhões de reais nesse trimestre, e muito mais por uma questão macro do que micro da empresa, tá? No release aqui, a Petrobras explica que isso aconteceu por conta de menores preços, vou falar mais disso, mas também por conta de uma sazonalidade de consumo, também um aumento do teor do biodiesel na mistura do diesel, né? Então isso daqui faz utilizar menos diesel ali na mistura e ela acaba vendendo menos, né? O volume cai e também a perda de competitividade de gasolina para o etanol. Então as pessoas consomem mais etanol do que gasolina, isso também impacta a receita total ali da Petrobras. Falando de preços, que é o que realmente mais impactou a empresa, ela traz aqui na apresentação justamente o spread ali do diesel, né? Ela chama de crack spread do diesel. Então, o quanto que ela consegue vender o produto derivado acima do valor do petróleo, né? Então, quanto menor esse spread aqui, menos ela consegue ter receita. E a gente consegue ver aqui que devido a uma demanda menor ao longo do primeiro trimestre, teve uma queda nesse spread de 26%. Então, o mercado já sabia que essa receita ia cair, justamente porque os preços desses spreads estavam caindo, teve paradas de manutenção, teve menor volume de vendas, sem contar esses outros efeitos que a própria Petrobras explicou. Então, na linha da receita, nada surpreendeu, não tem nada ruim aqui para falar, também não teve nenhum impacto do Brent, o Brent até subiu esse trimestre, mas como ela vendeu relativamente a mesma coisa ali, quase, de petróleo, então não teve tanto impacto e o câmbio também não impactou tanto, de 5,19 para 4,95 não faz tanta diferença assim, tá? Então, a receita veio ok. O problema começa talvez já na parte de lucro bruto, tá? Então o lucro bruto caiu 17%, caiu mais do que a receita, então a empresa teoricamente teve custos maiores nesse trimestre. E aqui já entra a primeira coisa que eu queria apontar para vocês, que é justamente esse lucro bruto da Petrobras nesse trimestre. Quando a gente olha o resultado de refino, transporte e comercialização, porque a parte de petróleo veio muito bem, como sempre a Petrobras tem conseguido entregar nos últimos anos, né, uma das melhores petrolíferas do mundo. Então a parte de exploração e produção de petróleo em si, ela dá show ali, a nota 10 quase todo trimestre. Na parte de refino, esse trimestre, algumas coisas chamaram a atenção, tá? A receita caiu, como ela comentou, por todos aqueles efeitos, só que percebam como que o lucro bruto caiu muito mais do que a receita, caiu 30% o lucro bruto dessa linha de negócio dela de refino e transporte, que é a maior linha de negócio da Petrobras em termos de receita, tá? E esse número seria até pior, porque ela teve um evento favorável aqui, não recorrente de estoques, e o lucro bruto dessa parte de refino teria sido 8,8 bilhões de reais. Então a queda de lucro bruto de um ano para o outro teria sido até pior quando a gente considera esses números. E fazendo os cálculos com os ajustes que ela deixou aqui, ela teria perdido quase 2 pontos de margem bruta de um trimestre para o outro, apenas entre o quarto trimestre de 23 e o primeiro trimestre de 24. Claro que tem toda a questão da alavancagem operacional, do ganho de escala, se você vende menos, você acaba perdendo isso, mas realmente isso me preocupou um pouco porque já pode ser sinais aqui de que a Petrobras está absorvendo um prejuízo, de certa forma, por não repassar preço ali na ponta final para o consumidor, né? Então a gente consegue ver aqui que a defasagem média ali do óleo diesel, por exemplo, no primeiro trimestre, né, ela teve uma defasagem cada vez maior ao longo do primeiro trimestre, chegando a ficar acima de 20 centavos, chegando a bater ali 40 centavos no primeiro trimestre, uma defasagem que chegou no pior momento a 21%, então teoricamente se a Petrobras não repassa isso na ponta final ali para a bomba, né, para o consumidor final, para aumentar o preço dos combustíveis, ela vai absorvendo e isso pode estar prejudicando aqui também o lucro bruto da empresa, né, aumentando custos e aumentando despesas e deixando também de ela ter receitas maiores. Então isso aqui pode acender um certo alerta amarelo, né? A gente começa a ver aqui que ela tem uma piora aqui de rentabilidade, então o retorno sobre capital empregado caiu 6,6 pontos percentuais somente nesse trimestre, né? E nem se compara com o ano passado, que pode ter tido sim algum efeito não recorrente, mas realmente isso daqui me preocupou. E outra coisa que me chamou a atenção aqui no resultado da Petrobras é o aumento de despesas operacionais.
Um ano contra ano aqui aumentou 22%, as despesas operacionais saíram de 13 bilhões para 16 bilhões, ao mesmo tempo que ela está tendo queda de receita, então teoricamente não era para ter tido tanto aumento assim de despesas. E o que me incomodou na realidade não foi necessariamente só o aumento. Quando a gente vem aqui no detalhe das despesas operacionais, a gente vê que a despesa que realmente impactou foram as outras despesas e receitas operacionais que tendem a ser eventos ali que não ocorrem com recorrência, né? Então são efeitos ali que tendem a acontecer num único trimestre. Mesmo quando a gente tira esse efeito aqui da conta, a gente consegue ver que algumas linhas aumentaram demais. Então as despesas gerais e administrativas subiram 19%, quase 20% num trimestre, um ano, na verdade, em relação ao ano passado, onde você está vendendo menos. Então, os gastos com o pessoal subiram quase 22%. Então, isso pode significar que a Petrobras também, né? Isso acende um certo alerta ali amarelo de que a Petrobras talvez está gastando mais com o pessoal e vai inchar de novo, né? E se tornar aquele colosso do passado que era mais ineficiente e gastava demais e que tinha um monte de cargo pendurados lá dentro, um monte de diretoria que acabava inchando a empresa e fazendo ela ser menos rentável, tá? Isso aqui pode ser um sinal. Não necessariamente é isso, tá? Só que o que preocupou um pouco aqui é que a empresa não explicou nada. Então, simplesmente, as despesas operacionais reduziram em relação ao ano passado, quarto trimestre de 23. Ela não explica por que cresceu em relação ao primeiro tri do ano passado. Ela só fala que reduziu em relação ao quarto trimestre. Então, como ela não explicou essa alta frente ao ano passado, acabei achando estranho e me chamou aqui a atenção. Mas de resto, pessoal, como eu comentei com vocês, veio um resultado forte, tá? O lucro líquido final foi impactado por conta disso, por conta de um menor lucro bruto, menores receitas, maiores despesas. Então a empresa teve um lucro líquido pior do que o mercado esperava, mas o fluxo de caixa operacional segue forte, 32 bilhões de reais, um EBITDA ainda muito forte, a dívida subiu levemente, mas segue tranquila para uma empresa do tamanho da Petrobras. Então são somente esses dois pontos, ficar de olho nas despesas da empresa e ficar de olho em como que ela vai gerenciar nos momentos em que ela tiver uma defasagem maior do preço da gasolina. E a respeito da demissão do ex-CEO, realmente, na minha visão, foi sim negativo para a tese da Petrobras. Isso porque o Jean, ele foi sim um bom CEO, não foi o melhor que a Petro já teve nos últimos anos, mas ele conseguiu dar continuidade no bom trabalho dos CEOs que foram colocados na Petro anteriormente, desde 2016, 2017, que reconstruíram a empresa, tiraram ela do buraco, e ele continuou o trabalho, conseguiu dar continuidade no trabalho, e ele estava fazendo quase que uma queda de força ali entre o governo e os interesses dos minoritários, e estava conseguindo gerir toda essa tensão entre os dois interesses, ao mesmo tempo que ele gerava valor com a Petro, deu ótimos resultados, pagou ótimos dividendos. Inclusive, a gente tinha a Petro na nossa carteira, deu mais de 100% de retorno para quem seguiu as recomendações. Então, na minha visão, foi uma decisão negativa, porque já que ele estava fazendo um bom trabalho, tudo leva a crer que teve algum interesse político por trás. E algumas matérias já apontam que a nova presidente que foi indicada pelo Lula, ela tem uma visão mais nacionalista, então é uma pessoa realmente com um alinhamento político mais próximo do que o Lula enxerga para a Petrobras. Inclusive a FUP, né, que é um sindicato ali dos petroleiros, elogiaram e gostaram da escolha da Chambriard, então realmente eles enxergam essa nova presidente como uma aliada ali para aumentar a participação e os investimentos da Petrobras em refino, que é uma questão polêmica ali para o mercado não gosta que a Petrobras se meta mais em refino, ainda mais por conta de todos os problemas do passado, e da indústria naval, também um investimento que o mercado é bem cético a respeito. E já que os sindicatos estão gostando e falam que ela vai apoiar ou vai ser uma aliada para esses dois investimentos, e o Lula aparentemente escolheu ela porque ela tem uma visão mais nacionalista, tudo leva a crer que a gente vai ter uma gestão menos técnica da Petrobras daqui para frente, um pouco mais política. E isso sim é negativo para a tese, tá? E por que é negativo? Não só aumenta o risco político, que é uma coisa muito abstrata, eu sei que é difícil de os investidores comuns enxergarem, mas também diminui o retorno da empresa. E se você não entende o que eu estou falando, eu fiz uma live só explicando sobre isso. Essa live aqui, Prio ou Petrobras, né? Explicando por que a Petrobras caiu. Se a empresa, né, a Petrobras, ela começa ao longo dos próximos anos a investir em investimentos e iniciativas que vão dar menos retorno do que a exploração e a produção de petróleo, ela vai se tornando uma empresa
mais diversificada assim, só que com retornos piores, e o mercado precifica isso e faz as ações caírem com esse medo disso acontecer. Então não é uma conversa abstrata, né? Algo não palpável, é totalmente palpável, tá, pessoal? Realmente a empresa, se faz escolhas piores, ganha menos dinheiro, e é isso que o mercado está precificando. Agora, se vale ou não a pena investir na Petrobras, a gente aqui no GA segue com a visão de que o risco aumentou mais do que o ano passado, é uma empresa hoje mais arriscada do que no ano passado, né? 18 meses atrás, mais ou menos, quando a gente recomendou compra, e hoje, além desse risco maior, ela tem um preço maior também. Então, acabou que o risco-retorno da tese em si piorou. Então, lá no passado, quando a gente recomendou, você conseguia comprar a Petrobras largada realmente a 2 vezes o preço-lucro ali da empresa, com o Jean ainda trabalhando muito bem, as ameaças eram só ameaças, não tinha troca, o Lula não conseguia interferir lá, e agora as ameaças se tornaram realidade, o Jean foi embora. Parece que essa nova presidente ela vai ter uma visão mais pró-governo, mais nacionalista, mais social, chame do que quiser. Então isso pode sim reduzir o retorno da empresa, e ao mesmo tempo ela tem um PL pior, né? Ela tem uma precificação pior do que há 1 ano, 2 anos atrás, ao mesmo tempo que os resultados dela devem piorar esse ano, não por culpa da empresa ou por culpa da gestão, mas porque naturalmente o preço do petróleo caiu e os lucros vão ser menores esse ano. Então tudo leva a gente a crer que não que seja uma escolha ruim, vai pagar sim bons dividendos provavelmente, mas que tem outras oportunidades melhores no mercado nesse momento. E se você quiser saber quais são essas oportunidades e que empresas que a gente prefere no lugar da Petrobras, seja para dividendos, seja para valorização, você pode clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, que você vai para um grupo onde você vai receber cupons de desconto para assinar a nossa carteira do GA. Assim que a gente lançar cupons, né, você é o primeiro a ser avisado lá nesse grupo. Somente os administradores falam, então não é um grupo para conversar. Nós temos grupos aqui para conversar no GA, mas esse em específico é somente para quem tem interesse em se tornar assinante GA Pro. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.